Boa tarde a todos, graças a Deus por mais essa oportunidade, mais um dia do nosso programa Conversa Boa com Ana Kretli. E hoje estou aqui com uma amiga especial, a nossa irmã Leninha, que vai contar a sua história de vida, sua experiência como mãe. Eu tenho certeza que vai acrescentar muito na sua vida e vai ser um prazer imenso bater esse papo com ela. Boa tarde, princesa. Boa tarde, irmã Ana. Que prazer, que privilégio de estar aqui na frente com uma conversa boa. Só o nome do programa a gente já sabe que são coisas maravilhosas, né? Eu quero aqui agradecer a oportunidade, o convite, que Deus continue abençoando esse programa. E momentos como esse, eu creio que virão, né, coisas maravilhosas. Com fé em Deus, princesa. E nós, se vocês perceberem, nós estamos hoje já no estúdio, né? Gleison já nos contemplou aqui com o estúdio para batermos esse papo. Muito obrigado, viu, Gleison? Estamos gostando. Tô sendo, né, irmã? Tô sendo privilegiada, né, gente? Olha que coisa linda, tô me sentindo assim, sabe? Leninha de Souza, né? Vou falar que tô me sentindo eu mesma. Seja bem-vinda, irmã. Obrigada. Irmã, nós estamos finalizando a temporada que nós dedicamos inteiramente às mães, nesse mês de maio. E nós queríamos que você ficasse à vontade para falar sobre a sua vida como mãe, irmã. Nós sabemos que você é uma mulher de Deus. Amém. Mas primeiro nós vamos falar sobre Leninha como mãe. Com quantos anos você foi mãe, irmã? Eu, Leninha, fui mãe com 21 anos. Com 21 anos eu tive o meu filho Joseph, né? Filho único. Quando meu filho tinha, na verdade, uns 7 anos, eu fui ao médico porque eu não estava engravidando. E quando eu cheguei lá, ele falou assim, que pena que você não vai ser mãe. Eu falei, não, doutor, eu tenho um filho de 7 anos. Ele disse, não, você não era para ter filho. Eu falei, mas eu tenho meu filho de 7 anos. Ele, não, mas os seus ovários, eles não produzem. A sua trompa, ela não é de produzir. Eu falei, não, mas eu sou mãe. Ele disse, então, você cuida dessa criança porque vai ser o único filho. E realmente, ele está sendo, para a glória do Senhor, né, assim, o último filho. Meu filho, o Joseph, com 34 anos, hoje empresário em Marabá, casado, pai da Ana Clara, que é o meu tesouro aqui na terra, que eu falo, minha princesa, e Deus tem me dado o meu filho. Eu tenho tido o privilégio de agradecer a Deus, irmã Ana, porque, né, no meu sonho, nos meus projetos, seriam 3 filhos, 2 meninas e um menino. E eu almejei ter outros filhos, mas Deus só me deu ele. Então, o que eu fiz? Uma vez eu procurei para mim poder adotar. Mas aí, eu tendo uma conversa com a mulher do meu pastor, ela não sabia que eu estava procurando para me adotar. Ela disse, Leninha, o Deus já está grande, você me perguntou por que eu não ganharia outra criança. Eu falei, não, eu não posso. Aí eu falei assim, não, eu estou até procurando. Ela disse, não, menina, procura não, vai orar, se Deus não te deu, fica quieta. E como eu estava atrás de uma menina, eu estava cuidando dessa mãe, dessa gestante, só que quando ela fez o ultrassom, era menino. Eu falei para ela que eu não ia querer, porque eu queria uma menina. Aí, no entanto, só está o Joseph como meu filho, para a glória do Senhor Jesus. Amém, né, irmã? A experiência de ser mãe é grande, né? Sim. E nós sabemos que Deus está no controle de tudo, te deu um filho, já te deu uma neta. Sim. E vida que prossegue, né? Prossegue. Hoje eu estou aqui como Leninha de Souza, mas no registro é Marilene Silva de Souza. Mas por que esse codinome Leninha de Souza? Porque, mudando aqui um pouco de assunto, né? A senhora me perguntou como é ser mãe, eu já falei da minha vida como é ser mãe. E ser mãe é um privilégio, né? Como eu já falei. Voltando para uma outra parte da minha vida, eu nasci num lar, vamos dizer assim, de família muito humilde. Eu sou, se eu não me engano, a sexta filha. Nós somos 3 mulheres e 8 homens. E quando eu vi a minha mãe tendo muito trabalho, né? E naquela época era uma dificuldade bem grande, não tinha essa rede de apoio que hoje tem, crianças, adolescentes, né? Esse direito que hoje tem. Então, eu via muito assim o sofrimento. Eu falava assim, mãe, eu só quero ter 3 filhos. 3 filhos. Você é paraense, irmã? Sou baiana. De onde, irmã? De Itaém, Bahia. Itaém? Itaém. Itaém, Bahia. Só que eu me considero uma paraense, como assim? Cheguei aqui com 3 anos de idade. Eu tenho 50 anos de Rondon. Que maravilha, irmã. E você conhece cada pedacinho de Rondon, né? Conheço. E no mesmo local. Quase no mesmo local, assim, de moradia, entendeu? Me casei, mas fiquei morando ali
no mesmo bairro, só um endereço diferente. E você viu cada trajetória que Rondon passou para ser o que é hoje, com 44 anos, né, irmã? Vi toda a trajetória, os prefeitos, as dificuldades, tudo. Ali onde a gente, na rua da Serra Aparecida, toda a calçadinha hoje, ali em cima era a roça de batata, de milho, entendeu? Voltando um pouquinho de ser mãe, a minha mãe, ela teve gêmeos. É porque a minha mãe, assim, não estendeu muito a história dela, mas eu creio que foi os primeiros gêmeos de Rondon. Foi os primeiros gêmeos, porque meus irmãos já têm 51 anos. Tiveram parto normal? Como é normal, dentro de casa, com parteira. Ela não sabia que não tinha ultrassom, né? Naquela época. Então, ela não sabia nem que era 2. Ela teve a minha irmã e a parteira continuou com dores e mexendo, né? Aí a parteira falou assim, olha, tem mais um aqui. E é que minha mãe já tinha tido outro parto também de 2. Né? Antes, a minha irmã Marinalva, só que a dela faleceu. Aí criou só ela. Então, nessa época, foram muitas pessoas lá na casa da minha mãe pedir a criança. Dá pra gente, você não vai poder criar esses 2. Só tinha um bercinho lá feito, que o meu pai tinha feito de facão, né? Eu me lembro como hoje. Foi pego um enchimento lá para encher o colchãozinho para colocar, mas contudo, irmã Ana, a minha mãe disse, não, aonde come aqui um vai comer todos. E criou com dificuldade. Hoje meu irmão é barbeiro, a minha irmã é casada, todo mundo tem suas vidas, né, bem, todos vivem bem hoje, para a glória do Senhor Jesus, e ela permaneceu. Minha mãe foi mãe de 10 filhos. Sua mãe sempre foi cristã, irmã? Não. Ela passou a ser cristã depois do 3º filho dela. Ela teve 3 filhos, aí depois do 3º ela foi ser cristã, ela e meu pai. Eram pessoas, assim, a minha mãe, muito de oração, o meu pai é dirigente, mesmo meu pai não letrado, o meu pai pregava a palavra lendo na Bíblia, entendeu? Ele não era letrado, não foi alfabetizado, ele decorava, quando um pregador pregava, não lia a Bíblia, ele decorava, e ali ele chegava em casa, mandava alguém abrir e falava, esse versículo está aí? Tá, pois esse aqui que eu vou pregar. Ele pregava, ganhou muitas almas para Jesus, mesmo não alfabetizado, e pela palavra, o Espírito Santo dá entendimento, ele foi um grande pregador do Evangelho. Que história linda, que testemunho lindo, né, minha irmã? Minha querida, nós sabemos também que você é cantora gospel, como é que foi essa carreira, como é que começou? Eu sei que tudo é um testemunho a contar. Por favor, conte aí esse testemunho. Como eu já tinha antecipado para a senhora, quando uma pessoa tem uma voz forte, eloquente, sabe, aquele vozeirão, a pessoa chega e fala assim, grava, você tem uma voz maravilhosa, menina, grava. E comigo foi diferente. Eu sonhei em ser cantora, falei para Deus que eu queria ser cantora, mas não tinha oportunidade. Nem para cantar o hino da harpa eu tinha oportunidade. Porque o tocador tocava para um lado, eu ia para outro. Quando meu esposo foi para a América, ele teve um processo, ele caiu, ele machucou, ele ficou sem andar. Nesse processo, eu comecei a compor os meus 10 louvores do meu primeiro CD. O meu CD, ele se chama Eu Profetizo. Então, o primeiro louvor que eu cantei para uma amiga, ela disse, olha, dá esse louvor, é lindo demais, mas você não canta, você não tem como você gravar se você não canta. E aí eu peguei aquela conversa, tudo bem. Quando cheguei em casa, eu peguei aquela pasta de louvores, eu botei no chão. E eu dobrei, me prostrei diante daquela pasta, daqueles hinos, e falei, Senhor, se o Senhor me deu essas letras, essa melodia, eu quero gravar, nem que seja para mim mesmo. Pois então, para resumir a conversa, para não ficar tão longa, o Senhor me mostrou naquele dia, entrou uma fumaça tão grande no meu quarto, e o Senhor me mostrou ali, por cima, numa visão, eu com os 2 fones e gravando. Eu fui para Dom Eliseu para um passeio. Chegou lá uma amiga minha, a Lubervânia. Ela falou assim, Leninha, aqui tem um estúdio. Você não queria fazer os playback para você cantar? Aqui tem um estúdio. Quando eu cheguei no estúdio, que louvei um louvor que se chama A Sua História, Eu Vou Mudar,
O produtor falou assim, Leninha, vamos gravar. Esse hino é forte demais. Vamos gravar. Falei, não, mas eu não canto não, vamos gravar. Gravei todo o CD, fiquei 6 meses para gravar esse CD, 10 louvores. Com esse, o Silas Lima, lá de Danizeu, um grande produtor, que me auxiliou, me ensinou. Quando souberam que eu estava gravando, alguém disse assim, não é Leninha não, ela não canta. É fulana que está gravando, não é ela que está gravando, ela não canta. E eu gravei aquele CD. O pastor Rivaldavo era recém-chegado em Rondon. Fui lá, conversei com ele, expliquei para ele como era a temática da minha gravação, que eu não cantava, que assim, ia ter assim uma surpresa, eu gravar um CD. Ele disse, não, então vamos lançar. E fez aquela produção de lançamento. E quando eu cheguei na igreja, eu imaginei que não ia ter ninguém. Quando eu cheguei, estava lotada a igreja. As galerias cheias. Quando eu cheguei lá, falei, meu Deus do céu, tá cheio, está lotado. Eu vou para a porta do fundo. Aí eu falei bem assim falei, fala lá que eu vou passar pelo corredor, vou lá para a porta do fundo. O Espírito Santo falou, você vai entrar aqui, pela frente, porque fui eu que te levantei nesse ministério. Quando eu peguei o microfone, irmã Ana, veio um fogo tão grande. Algo sobrenatural. Vi aquele fogo tão grande, aquela unção de Deus na minha vida. O Senhor disse, hoje eu te dou uma unção e eu mudo o teu nome e mudo a tua trajetória. Amém. E eu entrei cantando aquele louvor. E o Senhor disse assim, eles não vieram, muitos não vieram te prestigiar. Vieram para ver se você vai cantar. E aquele culto, do começo ao fim, foram lágrimas, foram choros, foram poder de Deus. Amém, minha irmã, amém. E daquele dia em diante, eu não parei. Veio o segundo CD, Minha Gratidão. Veio um louvor sobre a pandemia, profetizando essa nação. Veio um EP, Página Virada. Veio um outro single. E veio esse último single agora que eu regravei, que eu fiz uma nova composição, gravei, e veio um clipe. Que já gravei um clipe. Ótimo, minha irmã, que E agora já veio uma música que ainda vou gravar agora, que se chama Seja Feita a Tua Vontade. Amém. É sobre o Pai Nosso, mas tem outras linguagens no meio. Que é a visão de um homem de Deus, né? O pastor Rivaldavo te viu, Sim. lançou aí, foi bênção, eu tenho certeza que até hoje é bênção, né? Sim. Hoje, e outra coisa, eu falei assim, Senhor, eu acho tão lindo quando chega na igreja, Senhor, aquelas cantoras toda bem arrumada, produzida, e quem está dirigindo fala assim, aqui está a cantora, né, de tal lugar, Senhor, eu quero tanto ouvir, aqui está a cantora Leninha de Souza, de Rondon do Pará. Então, tem 15 anos que eu ouço, tem 15 Amém. anos que eu vejo, tem cartaz meu toda semana tem cartaz. Amém. Tem todo mês tem cartaz meu com agendas, né, fora e dentro de Rondon. E hoje, do louvor, veio a pregação. Hoje eu prego em grandes congressos. Tem um congresso agora em Marabá, vou pregar 2 dias lá no Colégio de Mulheres. E sou palestrante, tem uma apostila. O Senhor me deu uma apostila que se chama Pequenos Conselhos, Grandes Efeitos. Olha que legal. Eu tenho apostila para mulheres, dando a receita para a mulher conquistar o seu marido todo o dia, para que esse homem, sendo conquistado, possa ser recíproco e devolver em atos e em ações. Pequenos Conselhos e grandes efeitos. Você não quer dar algum para nós aí, não, irmã? Como assim? Fica à vontade aí, fala aí. Ó, nós estamos próximos ao Dia dos Namorados. Olha, casais. Deixa eu falar aqui para os homens que estão assistindo. Nessa apostila, eu falo para as mulheres
É tudo com referência. O pastor Rivadavio avaliou, o Conselho de Ética da Assembleia de Deus. Tudo tem referência Tudo referência bíblica. E tem uma lá que as mulheres amam, e os homens amam também. Vamos lá. Como aquecer a chama depois de muitos anos de casados. E lá está a receita. Tudo biblicamente. Tá? Na minha palestra que eu dou para mulheres, aí eu dou mais coisas calientes, claro, né? Eu falo como a mulher deve se comportar, que às vezes a mulher está tão cansada, irmã, né, que só se arruma quando vem aqui na boa conversa, não. Em casa eu preciso manter essa arrumação. Pelo menos cheirosa, perfumada, né, calçada. Quer dizer, tá em casa, eu vou vestir aqui a roupa folgada. Eu falo para as mulheres, não, faça isso. Né? Realidade que isso é o nosso dia a dia, mas sim. Chega em casa, já joga chinelo. Já joga o chinelo, já bota o camisetão. Não pode, tá por quê? Presta atenção. Mulherada, não pode. Não pode. Não pode. Quando eu vou dormir com um vestido mais folgado e não alinhado, eu aviso meu esposo. Falo, hoje eu vou dormir com esse vestido, tá bom? Eu aviso para ele não se espantar. Mas eu gosto de vestir, né, as minhas roupas lá, né, claro, tem as minhas lingeries, tá, gente? Tem. Mas pode, que isso que não pode? Pode não, deve, tá? Eu tenho 36 anos de casado. E até hoje meu esposo diz que eu sou princesa. Amém. A gente ainda mesmo. Viu, gente? Beija, tá? Abraça, tá? Tudo isso eu falo nas palestras. Então, hoje a mulher parece que casou, esqueceu, não é só romantismo, né? Não é só romantismo. Tem que ter a química, tem que ter o libido, o desejo, porque muitas estão na menopausa, mas a receita que eu estou na menopausa desde os meus 25 anos. Sério, irmã? Desde os meus 25 anos. Mas sabe qual é o segredo? Eu oro. Deus, eu quero sim, meu esposo, ele trabalha viajando. Meu esposo está chegando, Deus. E eu quero sentir tudo aquilo que o Senhor me deu para me sentir com meu esposo. Vocês acham o quê? Que Adão e Eva viviam lá no Jardim do Éden, só dormindo lá? Não, eles tinham a vida dois deles. E de lá começou, né? De lá começou. Se Deus fez o homem e a mulher, quando eu falo em palavras, irmãs, quando Adão, ele acordou lá da anestesia, né? Assim, que tirou a costela para fazer a Eva, vocês acham que ele fez o quê quando olhou para Eva? Correu, se escondeu? Não. Vem aqui, Eva. Tu agora é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Né? Ele usufruiu daquela belezura toda. Então eu digo para as irmãs que, quando na palestra que eu vou, olha, não tem idade para o amor, não, irmãs. Claro que vai acontecendo a idade, vai mudando o jeito, mas contudo é preciso a realização. Em muitos casamentos hoje, se não tiver cuidado, você vira irmã, você vira irmão do seu esposo. E você não é irmã do seu esposo, você é esposa dele. Foi feito da mesma carne para poder o que? Estar ligado. E ligado em tudo. Hoje é um tabu falar sobre sexo na igreja. Principalmente nós, né, irmã, que somos cristãos. Às vezes as mulheres acham, eu sou crente, sou evangélica, aí não pode usar uma lingerie, como você está falando. Uhum. Aí às vezes e também o cansaço, a rotina do dia a dia, deixa cair tudo na rotina e eu gostei dos teus conselhos, irmã. Pode falar mais aí, eu gostei. Mas o sexo, no casamento, ele traz muitos benefícios. Tanto para o homem quanto para a esposa. Faz a pesquisa aí, né? Realizar-se quantas vezes por semana, por mês, qual o benefício que isso lhe traz? Eu queria deixar um recado para as mulheres também, irmã, que muitas vezes a mulher está na menopausa e ela tem por obrigação de manter em dia seus exames, manter em dia a questão hormonal, porque a questão hormonal também, irmã, deixa as mulheres às vezes muito desanimadinhas, concorda? E leva a ter a depressão. Às vezes a pessoa está com os hormônios baixos demais, vem aquele cansaço físico, meu Deus, você quer depressão? Não é não, é a taxa de hormônio, né? Então assim, eu já fui no médico, falei, olha, eu não estou me sentindo bem para aquilo que eu sei que eu devo estar bem para a minha vida a dois, então eu quero, qual exame? Faz o exame, a taxa está baixa, então vamos lá, remédio manipulado, né? Tomei, meu esposo tomou. Então, hoje eu tenho claro que, gente, é todo dia eu estou disposta? Não!
todo dia, é toda hora, mas é aproveitar aquele momento. Que seja 2, 3 vezes na semana, que seja no mês, mas que tenha essa vida a dois, sexualmente falando, porque é ali, vou dizer assim, não é o fluxo do casamento, porque o casamento ele é uma rede, ele é um conjunto para poder vir para esse nome matrimônio, né? Matrimônio, casamento, é lance matrimonial, é um conjunto, é o amor, é a fidelidade, né? É preocupação, é a responsabilidade, mas o sexo para mim é 50%. 50% do sexo no casamento, 50%. Gente, eu estou dando tipo a sexóloga aqui, né? Fica à vontade, irmã, fica à vontade para contar aí as tuas experiências. E deixa eu falar para vocês. Palestras. Então, nas minhas palestras, eu falo tudo isso, mas, porém, de uma forma bem branda, de uma forma tranquila, que é mais dentro da igreja. Agora mesmo eu vou dar uma palestra em Marabá, numa vila. Então, eu tenho que ter uma bagagem que não espante, porque hoje as irmãs se espantam. Quando falam assim, meu Deus, esse assunto. Gente, isso não é vergonha, isso é esclarecimento, isso é bíblico, matrimônio. Nós casamos, foi só para procriar, criar uma gestação? Não, irmãs. Para ter aquele momento a dois gostoso, né? Mas hoje em dia, irmãs, para muitas mulheres está sendo o quê? Um sacrifício. Sacrifício. E eu já fui em palestra que recebi lá os papelzinhos, né? A gente pede para a pessoa fazer os papelzinhos de pessoas falar para mim que a vida 2 estava sendo bem cansativo, né? Nesse ato que estamos falando. E aí eu falei ao todo lá, irmãs, primeiro você vai no médico, você ora ao Senhor e tira isso. Eu sou muito feia. Gente, não existe feiura para o marido não, filha. Não existe você ser feia para o seu esposo. Não existe mulher além do peso para o esposo. Não existe, não. Eu hoje estou aqui com 60 quilos, mas já fui para 71. E era tudo bem, tudo certo. Entendeu? Já que a gente está falando desse assunto, vou ser bem assim, flexível em dizer que existem mulheres que dizem assim, eu dou graças a Deus quando eu estou menstruada. Porque está sendo um sacrifício o ato. Então eu falo aqui para a senhora que precisa mais de um investimento na área de palestrante dentro das igrejas, nesse assunto, e ser bem direto, como o pastor Josué fala, o pastor Cláudio Duarte fala, é bem direto, não é aquela curva que dão. Eu não dou curva para dar palestra, eu vou com a Bíblia e vou com o ensinamento, que não, na minha visão, eu não ferir quem está ouvindo, não trazer transtorno, mas assim, tem que ir direto no assunto, para poder as irmãs se alertarem. Irmã Ana, está tendo muito divórcio no meio cristão. É verdade, irmã. Muito divórcio. E o divórcio é por quê? Porque acaba o amor, acaba aquela visão, né? Não estou dizendo só em prazer, estou dizendo no todo. Porque lá fora, irmã Ana, tem tudo de bonito, viu? Tem tudo de bonito. Tem mulheres mais bonitas do que eu. Tem mulheres com corpo mais bonito do que eu. Tem mulheres que, né? Tem. Aí eu vou. Não é que eu vou me comparar, mas eu vou fazer a minha parte, né? E eu brinco muito com meu esposo. Eu sou uma pessoa muito brincalhona, porque tem que ter isso no casamento. Tem que ter isso a dois. De brincar, às vezes eu falo, meu bem, ele fala, minha filha, eu estou aqui no quintal. Aí passa um minutinho, eu torno a gritar, minha filha, eu estou aqui, para poder, sabe? Não ficar aquele silêncio, porque é só eu e ele em casa. Entendeu? Então, se a gente não preencher isso aí, lá fora alguém vai preencher. Ligar. Ele me liga mais, ele me passa uns 10 áudios por dia, 5 áudios por dia. Então, assim, eu aproveito, falo muita besteira santa. Quando ele me passa mensagem, eu falo mesmo, mando figurinhas. Então, gente, eu tenho 55 anos, 36 anos de casada. Se a gente não fazer, voltar para a dois, vira irmão. Como eu já falei aqui. É verdade, mas você falou a questão do divórcio.
A estatística mostra, né? Mostra muito. Nós temos que estar vigilantes, temos que estar em muito cuidado. E o casamento é um contexto, né? É tudo isso, é Deus em primeiro lugar. Sim. Mas você tem que ter muito diálogo, muita conversa. E também, é o que a irmã falou, não deixar cair na rotina. Quando eu falo assim, rotina, gente, as pessoas muitas vezes falam, mas eu não tenho dinheiro para fazer uma viagem, eu não tenho dinheiro para dar um presente para minha esposa, ou vice-versa. Não é assim não, gente. Quando a gente fala na rotina, você chamar a sua esposa para tomar um sorvete, você dá uma volta na rua com ela, pode ser a pé, pode ser de bicicleta, da forma que Deus te permitiu você viver. Então isso tudo faz parte de um relacionamento. Não é deixar só trabalho e você esquecer que vocês dois se completam como marido e mulher. Essas palestras da irmã, ela fortalece mesmo o relacionamento. E eu confesso a vocês que até para mim serviu de alerta, viu, irmã? Até para mim serviu de alerta. Eu já chego em casa às vezes muito cansada, já tiro o sapato. E outra coisa, irmã, que tem preenchido muito os casais. E tanto faz, muitas vezes, os cristãos e os não cristãos. O celular, as telas, tem preenchido. Não é verdade, irmã? Eu falo, o meu esposo, quando eu chego em casa, ele quer descansar e ver um jogo, alguma coisa na televisão. Aí eu falo, meu bem, você está muito na televisão. Eu estou aqui, viu? Ele, não, minha filha, porque eu estou aqui descansando. A gente sempre estou falando, né, sobre isso. O meu filho, o Joseph, ele está com 6 anos de casado, ele tem o dia deles. A minha neta, desde novinha, que ela dorme no quarto separado. Não dorme com eles. E hoje, com 3 anos, ela, desde um ano, que ela dá tchau e vai para o quarto sozinha. Ela chega lá, eles vão lá, ora, dá beijo, e ela fica lá sozinha no quarto. Dorme sozinha. Porque ele tem a série que eles assistem. Eu falo, meu bem, o Joseph está ganhando de você. Minha esposa é meio assim disperso, né? Assim, ele é cansado, trabalha muito. Aí o Joseph tem o dia dele, o dia ele fala com minhas meninas, com a família, com a mulher dele, tem as séries que ele assiste juntamente com a Geisiane, minha nora, tem os momentos deles, entendeu? Minha neta está lá no quarto dela lá, e eles estão lá no quarto deles lá, né? Tendo o momento deles. Então isso é muito importante que o casal tenha esse momento deles, para eles, entendeu? Como, eu não tenho, vai lá na praça, dá uma volta, chupa um geladinho, se não tiver. Se o marido não tiver R$2 para comprar um geladinho para a mulher, então, meu irmão, o negócio aí pegou para você, né? Então, deixa já, né, para poder se organizem, tem um cronograma, isso é muito importante. E eu digo aqui, que nessas palestras que eu tenho dado, viu, irmã, para muitas mulheres, cheguei em Santarém e eu estava dando a palestra lá, e uma senhorinha me levantou a mão, falei, eita, a senhorinha vai mandar calar a boca agora. Ela veio e foi me ajudar. 80 anos. Sério? Ela foi me ajudar naquela palestra. Coisa assim maravilhosa assim, que Deus tem feito. E mulheres têm sido restauradas. Falei, Leninha, depois que eu comprei essa apostila, a gente produz para poder passar para as irmãs. E aí as irmãs falam, Leninha do céu. Eu nem me lembrei para me trazer uma para me lidar. Mas vou ficar devendo essa. Por favor, mas eu quero. Eu vou lidar. Como é que faz para conseguir as suas apostilhas? É só me ligar. É só me ligar no meu telefone. Deixa o seu número, por favor. É 94-992-04-8762. Ligar para agendas, para palestra, para louvar. Fala novamente, irmã. 94-992-04-8762. Não tem secretário, não tem, é comigo mesmo que você vai falar, viu? Olha aí, tá vendo que bacana. Nesse bom papo aqui nós temos aprendido muito. Irmã, como é que o seu esposo trabalha? Meu esposo, ele trabalha, ele é motorista, ele não me acompanha, ele quase nunca me acompanha, eu vou sempre só nas minhas agendas. Eu trabalho, tenho minha vida secular, trabalho fora, eu sou supervisora do programa PCF, aqui em Rondônia, Pará. Esse programa fica dentro do CRAS, né, onde tem 10 visitadores e um psicólogo, e eu sou a supervisora desse programa. É um programa domiciliar, que as visitadoras vão na casa, uma vez por semana, visitando crianças de 0 a 3 anos, gestante, e de 0 a 6 anos, crianças com BPC, que tem transtorno, né, autista, TDAH, TOD. Trabalho lindo, né, irmã? Sim. Tem muitas crianças aqui em Rondônia que preenchem. Sim, nós temos 300 crianças. Nós temos 300 crianças que cada visitadora tem 10 famílias, 300 famílias na verdade. E nós percebemos, irmã, não sei se o senhor não estiver certo, você me corrige, principalmente o autismo aqui em Rondônia tem crescido muito, irmã? Hoje eu
Hoje eu sou pedagoga, tenho pós-graduação em neuropsicopedagogia e tenho graduação em terapeuta cristã. E hoje, aqui dentro de Rondon, o autismo está bem elevado, está com um número bem grande mesmo. E está bem complicado para as escolas, porque quando a criança tem um diagnóstico de TDAH, de autista, eles têm o privilégio de ter um acompanhante, uma pessoa para servir de apoio para a professora. E aí está um número super grande. Tem ali o NAN, né, que recebe essas crianças lá para mais um auxílio. E hoje eu fui diagnosticada com TDAH. Você também, irmã? Sim. Na época, lá atrás, eu era amarrada na parte da mesa. Eu fui amarrada. Que isso? Porque o meu sistema, ele é bem elevado. Eu posso estar deitada, que o meu cérebro está funcionando. Então, tipo hoje eu fui lá, fui varrer, passei a vassoura na casa, indo para o serviço. Eu deixei a vassoura na cozinha. Fui lá fora, coloquei a comida para os gatos e para a minha cachorrinha. Voltei e me lembrei de outra coisa. Então, assim, são muitas coisas. Se a gente não se organizar, acaba te afetando que o seu dia fica pequeno. Então, eu preciso me organizar. Amanhã eu vou fazer isso. Eu já tenho um cronograma. Fazer tipo um checklist. Sim. Se eu não fizer isso aqui, eu vou me decepcionar. Eu preciso fazer o que eu planejei. Porque senão, lá no meu ritmo, eu vou me dar a nota bem baixa. E a gente que tem esse transtorno, a gente quer sempre ter a nota alta. Para a gente mesma, né? Para as pessoas. Então, eu dou conta de fazer, olha, eu estou escrevendo a biografia, eu já fui trabalhar, já fiz a busca ativa, já fui lá no CRAS-1, vim para casa e estou aqui. Até as meninas mandaram para as meninas, você já está aí? Estou. Então, é bem assim, bem... Com rotina bem acelerada, né, irmã? Se não for acelerada, eu não vou dormir bem à noite. Sério? Então eu tenho que esgotar, não é nem o meu corpo, é o meu cérebro. Porque o meu corpo, às vezes, nem aguenta o que o meu cérebro está querendo. Eu preciso assim, não, hoje, não. Eu não dei conta hoje, mas amanhã eu continuo a minha rotina. Como é que foi esse diagnóstico, irmã? Você passa para um profissional e passa para um psicólogo, né? É uma semana de exames. Hoje está bem caro fazer um diagnóstico para você receber esse diagnóstico. Hoje é bem caro. Hoje o SUS não dá todos os exames, que você faz vários exames. E o último é o acompanhamento de uma psicóloga durante uma semana. E um psicólogo não, e a rede do SUS não. Agora está tendo, viu? Está tendo em Tucuruí. Mas aqui antes não tinha. Entendeu? Interessante, né? Então, hoje eu já entendo, como eu fiz a neuropsicopedagogia, pelo comportamento de uma criança, eu já defino, não dou diagnóstico, porque eu não posso dar diagnóstico. Mas eu tenho uma definição que aquela criança ele precisa passar para saber o diagnóstico. Ele não é uma criança. Até mesmo porque você tem essa experiência de vida, você sente na pele que é ter autismo, né, irmã? Mas eu vejo que aqui em Rondon do Pará tem crescido, sim, a muito quantidade crescido. de Mas autismo. aí a gente, hoje, tem muitas crianças que têm o comportamento de autista, só que ele não é autista. Ele tem que ter esse cuidado, né? Ele é um TDAH, ele é um TOD. Então, assim, tem que ter esse cuidado, que não é tudo igual, não são todos iguais. O autismo tem 3 níveis, né? Nível 1, nível 2 e nível 3. E o nível 1, ele é uma criança que ele vai conseguir fazer, né? E o 2, e quando chega no 3, essa criança vai ter uma rede de apoio bem grande para ele poder socializar a sociedade, que dizem que está com a rede de apoio, mas não é isso. Nós vamos dar um tempinho aí, irmã, nós já voltamos, tá bom? Amém.
Assista, jogue, trabalhe e conecte tudo sem travar. Planos de até 1 GB de internet 100% fibra. Roteador Wi-Fi grátis e instalação gratuita. Assine já. 94992323001. Avenida Marechal Rondon, 1077, Centro Rondon do Pará. RQNet, provedor de internet. Rondon do Pará faz 44 anos e aqui o futuro não é promessa, o futuro é agora. Eu tenho orgulho de ser rondonense. Terra de gente trabalhadora, feliz e cheia de esperança. Aqui tem mais oportunidade. Investimentos na saúde, educação e infraestrutura estão transformando a cidade. 44 anos de história e o melhor ainda está por vir. Rondon do Pará, o futuro é agora. Vem aí, dia 14 de junho, um show de prêmios em comemoração aos 15 anos da Mídia 7. Compre já sua cartela ao preço de R$10. Serão sorteados R$5.000 em dinheiro. Primeiro prêmio, R$1.500. Segundo prêmio, mais R$1.500. E no terceiro e último prêmio, R$2.000. Realização Sintrac Marb. O sorteio será ao vivo pela TV Mídia 7, canal 9.1 e no YouTube TV Mídia 7. Postos de venda autorizados. Rádio Rondon FM. Sindicato Sintrac Marb na 1º de maio e com vendedores autorizados. Organização Gleison Souza. Cuidar das pessoas é a nossa maior prioridade. Agora temos atendimento digno perto de casa. 100% das unidades básicas foram reformadas e ampliadas. Contratação de médicos especialistas e clínicos gerais para as UBS. Estamos com a melhor estrutura e o melhor atendimento. E o Hospital Municipal está prestes a ser entregue. Mais cuidado, mais saúde. O futuro é agora. Ó, nós aqui novamente, né, minha irmã? Aí agora nós vamos falar dos percalços da vida, das dificuldades que todo mundo tem, né, minha irmã? Se tiver a irmã assim bonita, cantando aí, né? Espera um pouquinho aqui, viu? Por favor, deixa eu ter a ligação aqui, tá? É ao vivo, você programa ao vivo tem esse problema. Tudo ao vivo aqui, ó. Então a telefone tocando, a porta aberta. Nos aguarde, que nós iremos atender já já. Ei, irmã, qual a situação mais difícil que você vivenciou, que você falou, tá difícil, meu Deus? Foi quando meu esposo foi para os Estados Unidos e teve um acidente, né? Que eu vendi a minha casa, nós vendemos a nossa casa para ele ir. E para pagar a dívida. E quando chegou lá, que ele teve acidente com 1 ano e pouco, né? Então esse aí foi um momento que eu entrei em depressão. Eu tinha um concurso, tá? Eu era concursada. Eu concursei como servente. Só que eu estava na secretaria, porque eu tinha caído no serviço, tinha quebrado a mão. E aí, quando eu voltei, a minha amiga, a irmã em Cristo, a Ariadna, me deu essa oportunidade de ser auxiliar de administração numa escola. Ela ficava ali na escola em Amor, né? Pegando polegar hoje, pegando polegar. E nesse percalço aí, eu tive que ir para casa da minha mãe, para ficar lá na casa dela.
né? E assim, como é casa de mãe, todos participam, né? Todos participam. E foi assim uma luta muito grande, mas o Senhor deu vitória, o Senhor, ele ganhou uma indenização, que na época ele foi até roubado na América, viu, gente? Sério? Ele ganhou $100 mil e a mulher deu para ele $25 mil na época, e os $25 mil dele, ela ainda tirou ainda os 20% dela. Você está entendendo? Mas aí... A luta foi grande, mas, como eu falei, o CD, Lenin de Souza, veio dessa luta. E aí ele veio com a quantia que depois de comprar nossa residência hoje, uma casa de madeira que a gente mora, a gente está construindo no fundo da casa ainda, tá, gente? A pessoa com a irmã fala assim, vê a gente toda arrumada no Instagram. Fala, não, essa mulher aí tá... E a gente que louva, a gente que canta, eu sou dependente de mim mesmo, e de Deus primeiro, de mim mesmo. Eu não tenho empresário, não tenho nada, tudo é eu que faço. Minhas mídias, meus cartazes, tudo sou eu que faço, né? Sério? Tudo eu que faço. Então, como se fala em percalço, eu vou voltar lá na família quando eu era criança. O maior percalço da minha vida foi na minha infância, porque a minha mãe, ela não tinha esse conhecimento, meu pai não tinha esse conhecimento. Antigamente, a educação era, vamos dizer assim, rigorosa. Então, porque eu tenho esse transtorno, ninguém sabia, né? Eu também não coloco culpa neles, não. Então, eu fui muito agredida. Apanhou muito? Apanhei muito. Era amarrada na perna da mesa, porque eu sou elétrica. Você já viu aí como eu sou elétrica? Eu sou elétrica até hoje. É muito comunicativa, né? Sou muito. Então, assim, mas quando eu era criança, com 12 anos de idade, eu fiz uma oração. 12 anos. Eu disse, Deus, quando eu crescer, eu vou estudar. E eu vou ser uma pessoa da sociedade. E você e o meu esposo, ele vai ser muito bom para mim. Fiz a oração para Deus. E Deus, ele me deu o meu esposo, né? Hoje, realmente, eu faço parte de uma sociedade. Muitos já me conhecem. Tenho esse ministério. Então, assim, eu não falei assim, os meus pais me tiraram da escola na 5ª série. Meu pai, antigamente, chamava gato. Era empleiteiro. Já ouvi falar. Né? Tinha muitos peões. Então, tirava todo mundo. Trabalhava muito na fazenda, ia na né? fazenda e tirava a gente da escola de boa. Entendeu? A escola não ia atrás, porque hoje a escola vai atrás. Antigamente, não. Né? Antigamente deixava. Mas, quando eu me casei, eu tive filho, eu falei assim, não quero isso para mim, não. Eu comecei a estudar com 33 anos de idade. Fiz o EJA. Aí, lá atrás não tinha ainda o primeiro ano, nem segundo no EJA, né? E eu fui para o Teorema. Eu paguei 2 anos no Teorema. Estudei lá. Bacana, primeiro e segundo ano e terceiro. E terminando lá, eu já fiz o vestibular para pedagogia. Estudei pedagogia 4 anos e meio. Olha, tá vendo, gente? Você está nos ouvindo aí, tá vendo? Superação, dedicação. Nunca é tarde para começar a estudar. Com 33 anos, começou fazendo o EJA, foi? O EJA. Da quinta, sexta, sétima, oitava, aí fui primeiro, segundo e terceiro. Faça um alerta aí, irmã, para as mulherada. Que eu fico bem assim, quando eu vejo uma irmã assim, irmã, eu não posso estudar não, porque eu tenho ensaio na igreja para ir. Porque eu sou líder. Irmã, por favor, existe aulas online, para quem não sabe. Tem a Uniter, olha fazer propaganda para a Uniter aqui. Sou aluna da Uniter, a pós-graduação, né, eu estou concluindo na Uniter. Então, existem muitos cursos online para a mulher estudar. Você pode determinar o seu horário de estudo, né? Determina o seu horário de estudo. E para quem terminou na 5ª série, hoje existe um provão. Um provão que ele faz todo o provão e já vai para o ensino médio. E existe o provão também do ensino médio, que você já faz o provão e já terminou seus estudos do ensino médio. Então, não existe essa coisa, mas hoje existe as nossas princesas, viu, mama? Existe uma palavra chamada comodismo, tá? Comodismo. Muita gente, não, eu ganho, não estou aqui jogando flecha em ninguém, nem apontando, não estou. Mas, para que eu vou estudar? Eu não vou trabalhar mesmo. É para você esse conhecimento. Para você. Conhecimento é seu, ninguém vai tomar não. Você vai morrer e vai levar com você.
Eu bato aqui e falo assim, o meu estudo, primeiramente Deus e eu, ninguém me incentivou a estudar. Ninguém falou, vai estudar, não, fui eu. Fui eu que fiz faculdade, fui eu que corri atrás da pós, fui eu que corri do curso. Hoje eu sou terapeuta cristã, eu sou terapeuta para as minhas palestras, foi bem válido esse curso. Tenho uma carteirinha, fiz teologia, entendeu? Tudo online, gente. Nós temos teologia na nossa igreja, mas eu não vim com o tempo, então eu fiz online. Terminei agora o básico e vou fazer agora o avançado. Não existe desculpas quando você quer aprender, quando você quer. Eu me tornei cantora porque eu quis e pedi ao Senhor, e o Senhor permitiu. A minha voz é fraca, gente. Eu não tenho vozeirão, não. E eu sou convidada quando eu chego nos lugares para cantar. Antes do cantor, tem os cantores da igreja. Vai lá cantar, a gente canta melhor do que eu. E você acha que eu me inibo? Meu Deus. Não. Vou lá e canto com minha voz e Deus opera da mesma forma. Amém, mãe. É assim mesmo. Entendeu? Determinação. Deus gosta de pessoas que têm essa determinação. Pessoas ousadas. Isso. E tá aí, mulher. Não tem tempo para você estudar, seja qual for a sua idade, tira esse tempinho, você pode fazer os seus estudos online, sabemos que, e hoje quase todos os setores têm internet, né? Tem internet, gente, todo mundo tem, olha, o celular, quanto tempo, princesa, que você perde no WhatsApp? Quanto tempo? Quanto tempo você perde com conversas paralelas, rasas, vazias, que não tem norte, não tem anexo? Entendeu? Você poderia estar estudando, né? Então, hoje eu tenho uma base de estudo, graças a Deus. Se for para mim falar com qualquer pessoa, só que eu faço igual o apóstolo Paulo, né? Se for para conversar com uma pessoa leiga, eu sou leiga. Se for para conversar com uma pessoa estudada, eu converso pedagogicamente falando, entendeu? Eu falo, uso as melhores palavras pedagógicas. Mas eu prego. Eu não posso pregar numa igreja usando o que eu tenho como base de estudo. Eu tenho que usar a palavra. E a Bíblia, ela é clara. Ela é assim, uma bússola. Então, essa bússola eu tenho que clarear a bússola, né? Você enxerga maior. Então, assim, você é guiado. Então, assim, eu preciso falar palavras que a igreja vai entender. Hoje eu sou professora da escola bíblica. A minha classe é de pessoas que já passou dos 50 anos. Eu preciso falar na linguagem que eles entendem. Então, a gente tem, não é que eu fiz uma faculdade, que eu fiz uma teologia, que eu vou chegando lá na frente, vou falar sucinto, vou falar outras palavras que ninguém vai nem entender o que é. Então, eu já falo logo direto, eu sou uma pessoa muito direta, falo no básico ali. Então, quando eu chego num lugar que eu vejo que o pessoal tem uns anelzão no dedo... O próprio Jesus, né, minha irmã, falava de forma tão simples, tão clara, falava em parábolas, né? Era tão simples você ouvir, com tanto entendimento, né? Sim. Então eu concordo contigo, às vezes é eloquência demais, não. querer florear demais, aí talvez o entendimento é menor, né? Menor. Então, assim, o Senhor, ele me dá a palavra revelada. Se me fez o convite e não me deu tema, agora, ultimamente, estão me dando muito tema. A da manhã não me deram tema, né? Então, assim, eu falei assim, o que é que a tua igreja precisa? O que é que as mulheres precisam? Quem está ali, Senhor, está precisando? O Senhor me leva a palavra, vou lá, estudo a palavra, oro pela palavra, me preparo, mas chega lá, às vezes Deus até muda a palavra. A palavra foi me dada lá em casa, muda lá no público, porque pessoas chegaram lá de outras formas. Então, a palavra de Deus era para ser esclarecida. E quem está recebendo, está sabendo por que está recebendo, né? E a palavra de Deus, assim, onde chega, ela não sai vazia, né, irmã? Tem alguém sempre ali precisando daquela palavra. E eu louvo a Deus. Muita gente me gosta de ver mais pregando do que cantando, outros me vê dizendo que gostam dos dois. E assim, eu não estou aqui assim, um dia eu falei, gente, eu não estou aqui para agradar, estou aqui para fazer, né? E o que é importante, irmã, nós falamos tanto de tua profissão como cantora, o importante é que nós entendemos que você é uma verdadeira adoradora. Sim. Isso aí é que é importante para Deus, né? Irmã, nós estamos falando de dificuldade, de problemas. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí, focada na palavra de Deus, para essas pessoas. Eu tenho certeza que tem alguém nos ouvindo aí que precisa dessa palavra, nós já está quase finalizando, uma palavra assim que vai fortalecer a fé dessa pessoa, que você possa entender que nada é o fim, principalmente para nós que temos Jesus, né, irmã? Então, fique à vontade aí, por favor. Em Josué, capítulo 1, Josué estava de luto,
pelo seu amigo Moisés, pelo seu pastor Moisés. E quando Josué pensou que tudo estava acabado, como queria fazer para ser o sucessor de Moisés, chega o próprio Deus e fala: Josué, te levanta, porque você vai guiar esse povo. Te levanta, porque aonde você pisar, eu vou estar com você. Então, quem estiver me ouvindo aqui, com a sua dificuldade, te levanta. Nada está perdido. Se não foi Deus que falou, não escreva. Só escreva o que Deus falou ao seu coração. E se você estiver ouvindo algo que você reconhece que não é a voz de Deus, repreenda. Porque o inimigo hoje está usando a voz aí, dizendo que você se mata, porque você não é importante, ninguém liga para você. Deus te fala, Deus importa com você. Tanto que Deus importa que Ele deu seu filho para morrer por você. Você é uma joia preciosa nas mãos do Senhor. Você é o escolhido. Basta você se descobrir em qual área que Deus quer que você se levante ainda mais. Irmã, eu não me vejo em ninguém, mas você é alguém, porque você nasceu. Em meio de milhões de espermatozoides, Deus te escolheu para ser essa mulher, para ser esse homem hoje que você é. Deus te deu um nome aqui na terra. E esse nome, se você ainda não aceitou Jesus, Ele quer escrever no livro da vida. Então, se levante, sacode a poeira, viu, meu filho, minha filha, e deixa Deus continuar a sua história. Deus tem história para pessoas aqui, viu, irmã? Deus tem história linda para pessoas aqui. Amém. E deixa eu te falar, Deus tem uma grande história na tua vida. Amém, eu recebo. Todos os percalços que a senhora passou, e a senhora está aqui linda, maravilhosa, o irmão Luiz está bem ali, né? Para ver como que Deus age na vida daqueles que temem ao Senhor. Oh, glória! Amém, irmã. Olha, irmã, foi um prazer imenso te receber Igualmente. aqui. Quero receber mais vezes. Amém. Aprendi muito. Estamos viu? aqui, viu, gente? Você é uma mulher de fé, uma mulher assim, inspiradora. Eu sou. E é isso aí, gente. Estamos finalizando o nosso programa mais uma vez e aceitamos sugestões. Você pode entrar em contato com o Gleison, falar sugestões para as próximas conversas nossas e falar para vocês que o nosso próximo bate-papo está bem próximo do Dia dos Namorados. Eu vou falar com o meu namorado. Vou trazer ele aqui para nós conversarmos. Que lindo! Não é não, irmã? Que lindo! Aí, tá vendo, irmã? Seus conselhos já estão servindo? Não é não, irmã? Muito obrigada, gente. Agradeço o Gleison, está ali nos bastidores. Deus abençoe esse programa. Nós já oramos aqui, já profetizamos que será grande esse programa no nome de Jesus. É isso aí, minha irmã. Que Deus possa abençoar esse programa, que Deus possa alcançar vidas com esse programa. E eu tenho certeza que aonde alcançar a nossa voz, o que nós desejamos para você é que Deus esteja no controle da sua vida sempre. Forte abraço!